depois de ter celebrado no dia 1º deste mês, seus filhos admitidos à glória eterna, a Igreja, Mãe compassiva e misericordiosa, recorda hoje aqueles que já salvaram suas almas, mas ainda não puderam entrar no paraíso, por estarem se purificando no purgatório. Ela incentiva os fiéis a rezarem por essas almas padecentes e abre com liberalidade, em benefício delas, os tesouros de suas indulgências. Os cristãos batizados são convidados a santificar-se, e os que decidem viver plenamente o mistério pascal de Cristo não têm medo da morte, porque ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. A piedade humana para com os defuntos remonta aos primórdios da humanidade. Mas, como vimos, com o advento do cristianismo a perspectiva muda radicalmente. Os primeiros cristãos, como podemos facilmente observar nas catacumbas, esculpiam a figura de Lázaro nos túmulos, como anseio de que seus entes queridos pudessem também voltar à vida, por intermédio de Cristo. No entanto, somente no século IX começou a celebração litúrgica de um falecido, como herança do uso monacal, já em vigor no século VII, de empregar, dentro dos mosteiros, um dia inteiro de oração por um falecido. Este costume, porém, já existia no rito bizantino, que celebrava os mortos no sábado anterior à sexagésima, um período entre o fim de janeiro e o mês de fevereiro. Mais tarde, no ano 809, o bispo de Trier, Dom Amalário Fortunato de Metz, inseriu a memória litúrgica dos falecidos, que aspiram ao céu, no dia seguinte ao dedicado a todos os santos, que já estavam no céu. Enfim, em 998, por ordem do abade de Cluny, Odilone de Mercoeur, a solenidade de finados foi marcada para o dia 2 de novembro, precedida por um período de preparação de 9 dias, conhecido como Novena dos Defuntos, que começava no dia 24 de outubro. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúrias, como o é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relacionada aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais, por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Essas faltas o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chamou de purgatório. Quanto a isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus, e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança, infligida por Deus, do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à purificação total do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios e sufrágios das almas do purgatório que ficam assim beneficiadas em suas penas. Esta doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos, no segundo livro do Macabeus, que, depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos,
Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviados ao Templo de Jerusalém solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na guerra, pois ele pensado. É um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados, nem nesta terra, nem na outra vida. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Nos restantes dias do ano, indulgência parcial.